capítulo 3 de Tiago. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja só o que ele diz aqui. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Perfeito aqui não é no sentido de você ser uma pessoa que agora não erra nunca, que não comete erro nenhum. Quando ele fala ser perfeito varão, é uma pessoa madura, uma pessoa que chegou a uma maturidade espiritual. Se você tem capacidade de controlar a sua fala para não pecar pela fala, você é uma pessoa que tem maturidade espiritual, é isso que ele está dizendo. E você tem capacidade de refrear todo o seu corpo, ou seja, de ter controle e domínio próprio para não cair em nenhum outro tipo de pecado. Porque uma das áreas mais difíceis de controlar é a fala, é a língua. Então, por isso que ele diz que se um cristão ele for capaz de refrear a sua língua, ele é maduro e ele vai ser capaz de exercer domínio sobre todo o seu corpo. É isso que Tiago está ensinando aqui. E esse é o objetivo de todo cristão. Esse é o objetivo de toda pessoa que crê em Jesus. Ser capaz de refrear a sua língua. Ser capaz de refrear todo o corpo também. É por isso, lembrando aqui o que a gente leu antes, que se alguém é religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Por isso que todo cristão ele tem que ter a capacidade de refrear aquilo que ele fala. De sair da sua boca somente palavras que tragam edificação. Se ele for capaz de fazer isso, isso é um sinal de que ele chegou a uma maturidade. Que ele chegou a um relacionamento com Deus mais profundo. E ele está sendo capaz de refrear todo o seu corpo. Esse texto não está dizendo que é impossível a gente refrear a nossa língua. Tem gente que interpreta esse versículo da seguinte maneira: como se fosse impossível a gente refrear a língua. Porque Tiago fala assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Aí tem gente que chega à seguinte conclusão: como eu não sou perfeito, eu nunca vou chegar a ser perfeito, então eu nunca vou conseguir ser capaz de deixar de tropeçar na fala. Eu sempre vou tropeçar, eu sempre vou pecar nessa área. Então eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir ter controle sobre o que eu falo. Mas é exatamente o contrário que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando a gente chega à maturidade, a gente é capaz de refrear a nossa fala. Quem não tropeça no falar é maduro. Perfeito aqui, como eu disse, não é no sentido de não cometer erros. O alvo da nossa vida cristã é a gente chegar a uma maturidade tal que a gente tenha capacidade de refrear o que a gente fala. Na grande maioria das vezes. É claro que a gente pode, uma vez ou outra, cometer um deslize, cometer um erro, tropeçar na fala e acabar cometendo um pecado na nossa fala, na maneira de falar, na linguagem. Isso pode acontecer, porque nós não somos perfeitos realmente. Mas se a gente chegar a uma maturidade espiritual, que é o que ele diz aqui, nós vamos ter a capacidade de refrear a nossa língua. E nós vamos ver mais na frente, um pouco melhor, como esse é o objetivo. O objetivo é crescer num relacionamento com Deus de tal maneira que a gente tenha capacidade de refrear aquilo que a gente fala. Esse é o objetivo da vida do cristão.